No vídeo de hoje eu vou fazer uma análise histórica sobre o que aconteceu com a taxa de juros americana antes das crises de 2001 e 2008 e tentar demonstrar que caso esse ciclo se repita da forma que aconteceu, e por enquanto tem se repetido, a gente veria uma recessão em 2024, uma grande queda na bolsa em 2024, mas claro que a análise passada não representa que vai acontecer o mesmo no futuro. Em algum momento um ciclo precisa ser quebrado nesse sentido de repetição, mas entendo isso mais como uma análise de fato histórica. E vou demonstrar para vocês um pouco das decisões de taxa de juros à época, porque muito se imagina que quando a taxa de juros chega no topo, provavelmente nesse movimento a bolsa inerentemente já vai cair e já virá uma recessão econômica. Mas também sabemos que isso está acontecendo agora, a gente já viu uma taxa de juros elevada em 5,5 e a bolsa ainda está no topo e a gente vê uma economia ainda muito pujante, que até o mercado não gosta muito disso porque a taxa de juros vai ter que continuar subindo para controlar a inflação. Mas vou demonstrar então, até mesmo esse padrão que eu acabei de falar, que ele se repete no passado. E a exemplo dos anos da crise de 2001, a gente viu que o topo da taxa de juros norte-americana foi no mês 5 de 2000, e a taxa de juros estava em 6,5%. E percebemos também que o topo da bolsa norte-americana foi bem nesse período, em que o topo foi entre o mês 2 até o mês 10 de 2000, a taxa de juros estava ali no topo no mês 5, então foi realmente bem nesse período. E a bolsa americana costuma cair no momento em que a taxa de juros também cai, porque a queda da taxa de juros vem para estimular a economia e sim, acredita que a taxa de juros vai cair e a bolsa vai subir, mas notoriamente também é um movimento contrário, pelo menos esse primeiro movimento, que a taxa de juros cai para de fato corrigir a economia e tentar segurar a queda da bolsa ou qualquer outro movimento recessivo desse tipo. E o mesmo padrão aconteceu na crise de 2008, em que a gente vê uma taxa de juros no topo entre o mês 6 de 2006 até o mês 9 de 2007, né? Que ela ficou bastante tempo ali em cima até começar a cair. É que nesse gráfico não parece, mas ela ficou a decisão lá em cima por bastante tempo, quase um ano, para depois começar a cair. Mas vamos ver onde estava a bolsa em 6 de 2006, que ela... Sabemos que a crise foi em 2008, né? Então já se entende que em 6 de 2006 a gente não via ainda uma grande queda na bolsa, e esse período era mais ou menos por aqui. Então a taxa de juros ficou no topo por quase um ano e foi praticamente esse movimento. No momento em que a taxa de juros começou a cair, a gente viu a grande queda, que a taxa de juros cai para tentar segurar o mercado imobiliário nesse ano. Então ela vem como uma salvação e não como essa imaginação do investidor de que os juros vai cair e a bolsa vai subir. Porque muito se fala aqui no Brasil, né? A taxa de juros está com, qual que é a taxa de juros terminal? E acredita que nesse movimento de queda já vai comprar bolsa e vai surfar essa onda, mas não é bem o movimento que pelo menos a gente vê nos Estados Unidos, que é um movimento um pouco contrário. E o fundo, por exemplo, aqui na crise de 2008, a gente vê que chega a 0,25. Era o grande fundo ali da crise do mercado imobiliário para tentar resgatar banco, tentar resgatar construtor, o que fosse. E a gente via que nesse momento, que foi dezembro de 2008, foi bem o fundo da crise, né? Que pegava esse movimento aqui. Teve outro fundo depois, mas aqui a gente já viu um bom fundo, um fundo bem relevante. E nessas duas crises a gente viu um movimento de queda de praticamente 50% em ambas, segue um padrão. 2008 foi 55%. E a fim de comparação a gente viu acho que 40% na Covid, menos até. E caso se de fato se repita esse padrão, a estimativa que eu botei entre 50% e 55% seria até abaixo dessa tendência, né? Mas eu puxei uma tendência longa aqui na escala logarítmica do S&P, que é onde os fundos costumam bater nesse gráfico quando existe uma crise. Mas eu faço esse paralelo porque a gente vê esse movimento no curto prazo, a taxa de juros subindo muito elevado, e o povo já imagina que a bolsa vai cair de imediato ou que a economia vai reagir de forma muito negativa no curto prazo. Mas não é bem o que a gente via aqui no histórico, que a partir do momento, nem chegamos no topo ainda. Se diz na expectativa de que dê uma pausa, que a taxa do Federal Reserve pode chegar a 6%, 6,5%. Então, nem chegamos no topo, mas geralmente chega no topo, fica lá por 2, 3 meses e no movimento de queda costuma puxar a bolsa para baixo, que é quando de fato precisa de um novo estímulo na economia e a taxa de juros precisa cair para esse movimento. Então, se fosse olhar meramente por esse gráfico, eu não diria que tem uma grande pressa para vender, caso tivesse uma crise de fato, mas obviamente não vou garantir meus investimentos completamente só olhando para o passado, para um gráfico simples. Isso aqui não é uma análise complexa, isso aqui praticamente todos os investidores minimamente experientes têm que saber dessa concepção, porque de fato
basilar até, uma análise de taxa de juros americana. Mas vou mostrar essa planilha aqui, quem quiser também pode tirar um print, que foi as datas que eu botei de fundos e topos da Federal Funds Rate e da bolsa, do S&P. Então, momento de topo, início de queda de cada um, cada do outro. Não é muito bom por aqui porque, por exemplo, eu boto o início da queda em um mês, mas às vezes nem foi um início tão significante assim. Tem um candle muito mais relevante de queda meses posteriormente. Até porque o início da queda foi aqui no 10 de 2000, mas o fundo foi só lá em 10 de 2002. Então imagina o tanto de queda que aconteceu desde esse início até o fundo, sabe? Enquanto na crise de 2008 realmente teve uns crashes mais relevantes, e ali no começo de 2008 teve uns candles muito relevantes mesmo de queda, que foi quando o mercado americano entrou em pânico mesmo. Então muda um pouco esse sentido. Mas geralmente do início da queda de taxa de juros até o fundo da bolsa costuma dar 1 ano e meio mais ou menos. E durante esse período a queda continua de forma bem consistente. E algumas diferenças desse ciclo para o ciclo passado é que o mercado realmente estava muito líquido nessa grande... Nesse movimento pós-Covid, o mercado recebeu muito estímulo. Esse aqui é o M2, a base monetária norte-americana, que são os depósitos à vista, mais a moeda em poder do público. E a gente viu um estímulo muito grande que, de fato, agora está sendo contido e está voltando para essa média, que eu botei essa média em escala logarítmica também, que é uma tendência de padrão percentual. E tem voltado para esse padrão, mas já esteve muito mais alavancada a economia no sentido de liquidez. Então a economia tende a estar um pouco menos líquida, até porque a inflação já bateu, então já vai pegar um pouco em cima desse percentual. Mas mesmo assim tá acima, então veria um pouco mais essa liquidez voltando para a média, para a gente ver de fato uma recessão, uma queda na demanda industrial, de consumo, do que seja. E outra coisa que assusta também é que esse aqui é o ETF de títulos públicos norte-americanos de 20 anos. E a gente está vendo uma queda que é realmente bizarra, cara. Na crise de 2008 a gente viu uma queda nesses bonds de 20 anos de 30%, a gente está vendo agora mais de 50% já. É doideira. Porque realmente o padrão nunca antes visto, os títulos valendo muito, não sabe o que esperar. Eu realmente estou bastante desconfortável para estar muito alavancado em bolsa. Estou pegando umas oportunidades, mas de fato, se eu visse uma taxa de juros norte-americana caindo agora, eu acho que ia ficar bastante assustado, assim. Então, é algo que eu estou bem atento. E esse adendo é uma análise de fato de um padrão de certa forma simples, mas que eu realmente não vejo um upside muito grande na bolsa americana. Então, de fato, fico um pouco apreensivo, um pouco assustado com o cenário, assim. E tenho ficado um pouco mais fora do que dentro do mercado, por vários motivos. Porque eu não imagino uma bolsa americana subindo para 5 mil pontos, ou algo do tipo, rompendo o topo anterior. A gente tem muito mais downside do que upside, então acabo estando bem seguro nesse sentido. E pro vídeo de hoje é isso. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida é só mandar nos comentários, ou qualquer crítica, qualquer coisa. Sempre aceito muito tranquilo. E é isso. Obrigado por hoje.